Bom, anteriormente a gente falou um pouco sobre capacidade térmica, né? Nós definimos o que é a capacidade térmica de um corpo, né? Então, só para revisar, a capacidade térmica de um corpo foi definida como a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. A gente deu uma interpretação física para o que significa capacidade térmica, né? A capacidade térmica de um corpo vai indicar a quantidade de calor que esse corpo ele deve receber ou ceder para variar a sua temperatura, né? E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o calor sensível, né? E resolver algumas questões que envolvem o calor sensível e capacidade térmica, ok? Bom, pessoal, o calor específico a gente vai definir como Czinho, tá? Então, aqui é a capacidade térmica, só para não misturar aqui, capacidade térmica. E agora a gente vai definir o que é o calor específico. Pessoal, o calor específico a gente vai definir como sendo a razão entre a capacidade térmica do corpo pela massa desse corpo. Então, essa aqui é a definição de calor específico, tá? Essa é a definição de calor específico. Vamos olhar primeiro a unidade de calor específica, aí depois a gente pode ver qual é a unidade, ou qual é a interpretação física que a gente pode dar para o calor específico, tá? Vamos lá. Primeiro, qual é a unidade de capacidade térmica? Aula passada. Então, a unidade de capacidade térmica, o C maiúsculo, era ou Joule por Kelvin, né? Ou caloria por eh, por grau Celsius, né? Então, essas eram as duas unidades para a capacidade térmica. Então, qual vai ser a unidade de calor específico? Então, vamos pegar aqui. A unidade de calor específico vai ser. Vamos lá, o que que nós temos aqui? Qual a definição? A definição é capacidade térmica por massa. Qual é a unidade de capacidade térmica? No SI é Joule por Kelvin. Vai ficar Joule por Kelvin. Aí, massa. Qual é a unidade de massa no SI? É quilograma. Então, quilograma. Então, aqui tem uma divisão de fração, né? Então, vai ficar o quê? Mantém a primeira e inverte a segunda. Fica o quê? Joule por Kelvin vezes 1 sobre quilograma, né? Ou seja, a unidade de calor específico no SI é Joule por Kelvin vezes quilograma, certo? Então, essa aqui é uma unidade possível, tá? Mas é muito comum a gente usar uma outra unidade padrão, né? Que é o seguinte, ao invés de colocar joule, vamos colocar caloria, tá? Então, ó, a unidade de calor específico, outra unidade de capacidade térmica é caloria por grama, caloria por grau Celsius, né? Então, vai ficar aí em cima caloria por grau Celsius dividido pela massa. A massa a gente pode usar gramas, né? Ou seja, do mesmo jeito, mantém aqui a, a primeira fração, né? E inverte a segunda, certo? Muito bem. E aí que fica o quê? Fica caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a unidade de calor específico pode ser Joule por quilograma vezes Kelvin ou caloria por grama grau Celsius, tá? Então, essas são duas unidades possíveis. Depende da questão, depende do que ali for mais conveniente, tá? Mas essa é a unidade de calor específico. Então, primeiro cuidado. O calor específico, ele tem aqui um termo de massa, né? A capacidade térmica não tem termo de massa aqui, tá? A unidade de massa. Então, tem que ficar muito atento para não confundir capacidade térmica com calor específico, ok? Porque às vezes o C você confunde o C, né? Porque um é maiúsculo, outro é minúsculo e tal, mas você se identifica a grandeza física pela unidade que ali há, tá? Acompanhando o valor numérico. Então, qual a interpretação física que a gente dá para a o calor específico de um corpo, tá? Pessoal, o calor específico, vamos lá. O que indica capacidade térmica? Capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para variar sua temperatura em unidade de temperatura, né? Pronto. O calor específico,
ele vai indicar a quantidade de calor que uma unidade de massa deve receber ou ceder para variar a sua temperatura em uma unidade. Eu vou repetir. O calor específico é uma grandeza física, é uma grandeza termodinâmica, que indica a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que uma unidade de massa desse corpo, dessa substância, deva receber ou ceder para variar a sua temperatura em uma unidade. Eu vou escrever, né? O calor específico indica a quantidade de calor que uma unidade de massa, deve receber ou ceder para variar a sua temperatura em uma unidade, tá? Ok? Pronto. Essa é a definição de calor específico. Para a fim de curiosidade, por exemplo, o calor específico da água, pessoal, é o quê? É 1,0 caloria por grau Celsius, tá? Esse é o calor específico da água. O que é que significa isso? Significa o seguinte, ó, que se eu tiver 1 grama de água, para variar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius, essa água ela tem que receber ou ceder 1 caloria. Vamos lembrar que 1 caloria é o equivalente a 4,2 joules, né? Ou seja, 4,2 joules. No lugar de 1 caloria, eu vou escrever 4,2 joules, tá? Grama por grau Celsius. Ou seja, para que 1 grama de água varie sua temperatura em 1 grau Celsius, ele precisa perder ou ceder, receber ou perder, 1 caloria ou 4,2 joules de energia. Por exemplo, o calor específico do alumínio é 0,219 caloria por grau Celsius. Ou seja, para variar a temperatura de 1 grama de alumínio em 1 grau Celsius, eu só preciso de 0,2 em torno de calorias. Ou seja, eu preciso de menos calor para variar a temperatura do alumínio do que da água. Ou seja, é muito mais fácil você esquentar, o que esquenta mais rápido, né? É o alumínio ou a água. O alumínio. Por quê? Porque ele tem um calor específico menor, né? O gelo tem 0,5 calorias por grama. O que é o calor específico do gelo? O calor específico do gelo é 0,5 caloria por grau Celsius, né? Ou seja, para aquecer, para variar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de gelo, basta apenas 0,5 calorias, né? Então, pessoal, essa é uma interpretação que a gente dá para o calor específico, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer algumas questões para ver como isso pode ser cobrado, né? Então, vamos começar por essa questão aqui. Um corpo recebe uma quantidade de calor de 800 joules, que é próximo de 200 calorias. Então, aqui, ó, aqui ele arredondou 1 caloria para 4 joules, tá? Porque, lembramos, 1 caloria é 4,186 joules, né? Então, ele arredondou aqui 1 caloria para 4 joules, tá? Aí determine item A, a capacidade térmica desse corpo. E B, determine a quantidade de calor necessária em joule e em caloria para elevar a temperatura desse corpo em mais 10 graus Celsius. Muito bem, pessoal. É o seguinte. Primeiro, quais os dados que nós temos nessa questão, né? O que é que essa questão ela está nos dando? Ela te dá, primeiro, a variação de temperatura, né? A temperatura inicial
dessa água é de 25 graus Celsius, certo? Então, T0 é 25 graus Celsius. E a temperatura final é de 45 graus Celsius, né? Muito bem. Então, o primeiro passo é quem é a variação da temperatura, né? ΔT. ΔT é 45 menos 25. Isso dá o quê? Dá 20, né? 20 graus Celsius. Então, a variação da temperatura é de 20 graus Celsius, né? Muito bem. Item A. Determine a capacidade térmica do corpo, né? Bom, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. Quantidade de calor é 800. Vamos escrever em caloria já, né? 200 dividido pela variação de temperatura, que é 20. Então, isso aqui vai cortar um zero com zero. Cortei 2 zeros aqui. Ficou 20 sobre 2, 10, né? Então, a capacidade térmica é 10 calorias por grau Celsius, né? Aí, ó, se eu multiplicar, como uma caloria é igual a 4, se eu multiplicar por 4, fica a mesma coisa que 40 joule por grau Celsius. Ou seja, para esse corpo aqui, ó, se eu para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, eu preciso de 40 joules, ou seja, 10 calorias, tá? Muito bem. Vamos agora para o item B, né? Qual é a quantidade de calor necessária em joules? Para variar, deixa eu ver, qual é a quantidade necessária em joules e em caloria para elevar a temperatura desse corpo em mais 10 graus Celsius? Ou seja, o que acontece quando ΔT agora, a variação de temperatura, é de 10 graus Celsius, tá? Então, item B. Muito bem, a gente sabe que a quantidade de calor é C vezes ΔT. Por quê? Porque como Q sobre ΔT é igual a C, passa o ΔT multiplicando, então Q é igual a C vezes ΔT, né? Aí ele quer a quantidade de calor em joules para quando a variação de temperatura for de 10 graus Celsius, né? Então, ó, Q vai ser igual a C. Quem é C? C é 40 joules, né? 40 joules. 40 joules por grau Celsius, vou colocar assim, ó. Vezes a variação de temperatura, que é de quanto? Que é 10 graus Celsius. Ó, o grau Celsius vai embora aqui, ó. Tá? Aí, ó, 10 vezes 40, 400. Então, fica 400 joules, tá? Pessoal, 400 joules, como uma caloria é igual a 4 joules, aproximado aqui, então, em caloria, que é igual a 100 joules, né? Ok? Ah, Romário, mas você não converteu a variação da temperatura para Kelvin. Porque como é que eu posso colocar a capacidade térmica em Kelvin? Olha, é só lembrar. Quando a gente trabalhou com escalas termométricas, a gente viu que a variação da temperatura em Celsius é a mesma coisa da variação de temperatura em Kelvin. Ou seja, se a variação de temperatura em Celsius é de 10 graus Celsius, então a variação da temperatura em Kelvin vai ser 10 graus, ou 10 Kelvin, né? Então isso não vai fazer muita diferença quando a gente está trabalhando com variações de temperatura, ok? B. Um bloco de massa, um bloco de substância de massa 500 gramas recebe 1000 calorias, que é em torno de 4.000 joules. Ou seja, de novo, que ele está dizendo que uma caloria é igual a 4 joules, tá? Sofrendo uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ΔT é de 20 graus Celsius, tá? E a massa aqui é 500 gramas, tá? Massa 500 gramas e a quantidade de calor é de 1000 calorias. Ou 4.000 joules, tá? Pronto. Essas são as informações que a questão nos dá, né? Item A. Determine o calor específico em caloria por grama grau Celsius. Bom, primeiro, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa.
Então, antes, vamos encontrar qual é a capacidade térmica. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. Vamos colocar já em joule, tanto em joule por Kelvin, não, em joule por grau Celsius, como em caloria por grau Celsius, tá? Vou já explicar o porquê. Vamos lá, a quantidade de calor é 1000, então vai ficar 1000 caloria dividido por 20 graus Celsius. Então, eu corto um zero com zero, fica 100 sobre 2, dá 50 caloria por grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica é 50 caloria por grau Celsius. Ó, pessoal, eu posso também colocar aqui, que a gente tem que ficar atento aqui à unidade, ó. Veja que a unidade aqui não está em Kelvin, está em Celsius. Então, eu vou converter essa capacidade térmica para joule também, tá? Vamos lá, eu sei que uma caloria é igual a 4 joules. Então, para me saber quanto é que é 50 calorias em joules, basta o quê? Multiplicar por 4, né? Certo? Por quê? Porque uma caloria é igual a 4 joules. Foi o que ele deu na questão, tá? Então, 50 vezes 4 dá o quê? Dá 200. Então, isso aqui é a mesma coisa que 200 joules sobre graus Celsius. 200 joules, colocar aqui, 200 joules por graus Celsius. Poderia colocar em Kelvin? Poderia também, mas a questão ele pede aqui, ó, em caloria por grama grau Celsius e joule por quilograma graus Celsius. Ou seja, não tem Kelvin aqui, então vou expressar tudo em termos de Celsius, tá? Pronto, então a capacidade térmica é 50 calorias por grau Celsius ou 200 joules por grau Celsius. Então vamos lá. No item A, ele quer que a gente determine o calor específico em caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a gente sabe que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, a capacidade térmica para o item A vai ser 50 calorias por grau Celsius. Tudo isso dividido pela massa, que é o quê? 500 gramas. Ó, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar, vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Fica 5 sobre 50 caloria. Aí, ó, aqui tem caloria por grau Celsius dividido por grama. Então, isso aqui é a mesma coisa que caloria por grama grau Celsius, né? Ó, 5 sobre 50, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, né? Caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico vai ser o quê? Vai ser 0,1, certo? 0,1 caloria por grama graus Celsius, ok? Muito bem. Aí, ó, qual é o calor específico em joule por quilograma grau Celsius? Basta usar agora esse aqui, ó. Calor específico vai ser a capacidade térmica pela massa. Então, o calor específico vai ser capacidade térmica, 200 joules. 200 joules. Ou poderia só multiplicar por 4 aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Ele quer como por quilograma. Então, vai ser 200 joules. 200 joules por grau Celsius dividido pela massa. A massa aqui, ó, tá em quilogramas. Pessoal, 500 gramas em quilogramas é o mesmo que quê? Hã? Vamos lá. É a mesma coisa que 0,5 quilogramas, né? Certo? Então, ó, vai ficar 0,5 quilogramas, né? Muito bem. Pronto. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2000 por 5. Estou multiplicando por 10 em cima e embaixo, tá? E aqui fica o quê? Fica joule por quilograma vezes graus Celsius. Ok? Pronto. Aí, ó, 2000 dividido por 5 dá o quê? Dá 400, né? Então isso aqui fica o quê? Fica 400 joules por quilograma graus Celsius, tá? Pessoal, um comentário importante que a gente tem que fazer sobre o calor específico e a capacidade térmica é que o calor específico ele é algo intrínseco à substância, tá? Por exemplo, o calor específico de 1 litro de água vai ser igual ao calor específico de 2 litros de água. O calor específico ele não muda com a quantidade de massa.
Ou seja, o calor específico não depende da massa do corpo. Agora, a capacidade térmica, ela depende. A capacidade térmica é uma grandeza aditiva. Ela vai depender da quantidade de massa. Então, por exemplo, a capacidade térmica de 1 litro de água é diferente da capacidade térmica de 2 litros de água. Tá bom? Para a gente finalizar, vamos com essa questão aqui, tá? Uma chapa de ferro de massa 5 kg foi aquecida de 100 graus Celsius. Foi aquecida de 100 graus Celsius, sem que ocorresse a fusão do material. Primeiro, a massa é 5 kg e ele está dizendo que a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius, tá? Para tanto, o calor cedido à chapa foi de 236 kJ, ou seja, a quantidade de calor foi de 236 vezes 10 a terceira joules, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, eu vou colocar isso aqui em Kelvin, tá? Porque aqui está em joule, aqui está em quilograma, vamos colocar isso aqui em Kelvin. Bom, a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma que a variação de temperatura em Kelvin. A gente mostrou isso, né, quando trabalhou escalas termométricas, tá? Então, ó, capacidade térmica, item A, é o quê? A quantidade de calor dividido pelo quê? Pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é 236 vezes 10 à terceira, dividido pela variação de temperatura, que é 100. Tá? Ó, isso aqui é a mesma coisa que 2,36 vezes 10 elevado à terceira joule por Kelvin, tá? Então, a capacidade térmica desse corpo é de 2,36 vezes 10 elevado à terceira joule por Kelvin, o que é equivalente a 2,360 joule por Kelvin, ok? Item B, o calor específico. Pessoal, o calor específico é o quê? É a razão entre a capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade térmica é 2.360 joule por Kelvin dividido pela massa. Quanto é que é a massa? A massa é 5 quilogramas, né? Então, 5 quilogramas. Vai ficar o quê? Vai ficar 2.360 dividido por 5. E aqui, ó, fica joule, aí dividindo aqui quilograma por Kelvin, fica o quê? Fica quilograma vezes Kelvin, né? Vamos lá, 2.360 dividido por 5, isso vai dar, deixa eu ver, 472, né? 472 joule por quilograma vezes Kelvin, ok? Ó, detalhe, então, repetindo aqui, esse ferro aqui, ele tem um calor específico de 472 joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Então, ó, 5 quilogramas desse ferro tem isso aqui de calor específico. Mas e se fosse 10 quilogramas? Se fosse 10 quilogramas, ele ia continuar tendo esse calor específico. Só que a capacidade térmica agora ia mudar, ok? Então, é isso, pessoal.